Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Espiritismo com Cristo para mais um Conversas da Alma. E hoje nós trazemos o Hélio como nosso convidado, que falará, a nossa conversa será muito interessante sobre um assunto que fica nas mídias das casas, dos centros espíritas, sempre muito em voga, que é sobre transição planetária. Seja muito bem-vindo, Hélio, tudo bem? Como vai? Muito obrigada pela participação. Legal, Carla, obrigado. Eu que agradeço aí o convite, né? E esse é um tema que para mim é tão empolgante, né? Que a gente vai ter que controlar um pouquinho aqui, porque é um momento assim, acho que único do planeta, né? E único para nós que estamos aqui. Então, eu espero que o pessoal goste bastante da nossa conversa aqui. Sim, com certeza. E para começar, Hélio, nós fazemos uma oração. Então, vou fazer aqui a oração para nós darmos início. Para quem se sentir confortável, feche seus olhos e receba aí as bênçãos divinas. Obrigado ao Pai por mais esse momento, por mais esse encontro, por mais essa possibilidade e troca de tanto aprendizado. Obrigada pela presença do nosso convidado hoje, Hélio. Que o Senhor o abençoe, o proteja e que a nossa conversa seja fluida, traga muita luz a quem necessita e esclarecimentos. Obrigado ao Pai, que assim seja e graças a Deus. Com certeza a gente está com um amparo muito grande aqui, né? Sim, Muito legal. nós falamos que aqui não é uma casa espírita, mas é uma casa espírita, é um puxadinho da casa espírita, né? Onde nós realizamos aqui vários trabalhos. Mas, Hélio, a gente começa sempre com a pergunta: quem é o Hélio? Conta pra gente um pouquinho. Bom, meu nome completo é José Hélio Contador Filho. Contador é sobrenome, não trabalho com contabilidade, já vou avisando, Tá né? bom. Imposto de renda, essas coisas, não Não fala. faço nada disso daí. E eu tenho, na verdade, vamos dizer, a minha vida profissional sempre foi ligado à área técnica, engenharia, né? Me formei em engenheiro, depois fiz todas as complementações, marketing, administração de empresas, finanças, essas coisas todas, e trabalhei por mais de 40 anos em empresas multinacionais, né? E que foram uma escola assim muito boa, oportunidade de viver um pouco, morar um pouco fora do Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Então, esse foi um caminho profissional assim que eu segui bem intenso, né? E depois disso, né, eu também segui, antes da gente falar do espiritismo, né, eu segui uma carreira de tentar pegar toda a minha experiência profissional de executivo e ajudar as pessoas no sentido de mentorias, de treinamentos, né, que eu fiz, eu faço ainda um pouco, já estou fazendo isso por uns 12 anos, mais ou menos. Eu me especializei em neurociência do comportamento humano, então, para entender um pouquinho mais, Como ou funciona essa tentar, cabeça? que é meio impossível de É. entender, né? Mas, então, eu estou seguindo essa trilha que é procurar ajudar as pessoas, as empresas, né? E hoje o momento está assim de muitas mudanças, Sim. então o pessoal está precisando de bastante ajuda aí, né? É. Então eu E eu coloco isso. imagino que a sua vida profissional, de lidar com tantas pessoas diferentes, até em outros países, te trouxe essa bagagem muito grande, esse repertório, né, humano muito grande. E é verdade, é um fato. A neurociência explica algumas coisas. Ela explica até a vírgula, né? Não explica até o ponto. Porque há muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode sonhar, né? Assim que se diz o ditado. É verdade. E aí o conhecimento da neurociência, assim, ligado mais profundamente ao comportamento humano, é uma coisa que não é muito antiga, assim, né? Então, antigamente se falava muito em PNL, etc. Tal, mas a neurociência, buscando entender as sinapses, como Qual que áreas são funciona, a ativadas, área né? que é mais ativada de um jeito ou do outro, né? Então, isso aí é uma coisa que não tem algumas décadas, né? E ela está se desenvolvendo. E esses equipamentos de medicina, como uma ressonância magnética, por exemplo, o próprio eletroencefalograma, que é mais antigo, mas tudo isso aí foi ajudando
os pesquisadores a entender um pouco mais desses nossos bilhões de neurônios aqui, como que eles funcionam, Sim. como não funcionam. Um dia funciona de um jeito, outro dia funciona do outro. Ou seja, E é assim. nada é constante, Aham. né? Nem no nosso cérebro, assim. Então, isso aí é uma coisa que trouxe muito prazer, muito conhecimento, e juntando com a experiência, né, de ter dirigido unidades fabris grandes, né, chegamos a ter 5.000 funcionários, tudo. Então, isso aí trouxe no Brasil, na Argentina, né, com funcionários de outros países para cá também. Então, isso trouxe uma flexibilidade no comportamento muito grande, e eu Um entendimento, tenho né? passado isso daí um pouco, mas estou diminuindo, né? Para falar a verdade, eu estou agora ampliando mais a área espiritual mesmo, né? Então falando nisso, me conta, como que você adentrou, como que você se aproximou? Você já era espírita de família, já de tradição familiar? Como que você se aproximou de uma casa espírita? Como que foi essa sua relação aí de aproximação? Eu não venho, eu venho de família católica, né? Não muito praticante, e cheguei até a tocar tocava violão na igreja lá, mas era mais aquela turma de jovem para fazer aqueles contatos, aquelas coisas, mas nunca fui praticante da igreja católica mesmo. E isso eu morei em São Paulo uma boa parte do tempo, mas eu mudei para Alphaville aqui, na região de Barueri, já está fazendo uns 35 anos mais ou menos. E quando eu mudei para cá, a minha esposa conheceu um centro na época lá, né, que era um centro pequenininho, que era o Semeador, né? E então ela começou a frequentar, ela acabou me levando para lá, né? Porque realmente eu tinha assim muita curiosidade de entender, como engenheiro, né, a parte técnica científica, que a Igreja Católica não dava todas as Sim. respostas. E no Espiritismo, né, eu comecei a achar algumas coisas interessantes, né? E conectado com a ciência também. Então aquilo foi me atraindo, atraiu, eu estou há 32 anos seguindo a doutrina espírita. E o semeador, ele era pequenininho e hoje é uma grande árvore, né? Uma casa bem grande. Ele cresceu bastante, né? O semeador estava no centro de apoio 2, lá de Alphaville, que já é a região de Santana de Parnaíba. E depois nós começamos essa obra que tornou-se um centro assim muito grande e que já está também bem cheio de gente lá, né? A gente achava, nossa, vai ficar muito grande e tal, mas conseguimos todos os recursos, a obra ficou uma obra bonita, assim, nada de luxo, obviamente, né? Que não condiz, mas ficou muito grande, e o foco principal do semeador é no ensino mesmo, né? Então nós temos lá, eu ia até ver o último número lá, mas nós devemos estar com uns 500, 600 alunos fazendo os cursos regulares. Que bacana, né? Então, desde o preparatório, básicos, mediúnico, né, do evangelho. Então, isso aí é uma casa que ela foi crescendo, cresceu muito. Onde ela estava não comportava mais. E aí nós conseguimos fazer uma negociação com terreno, construção. Foi tudo assim, né? Vamos começando. Vamos começando, que nem aqui. Vamos começando. Porque se você... Porque o plano na espiritualidade já está pronto, né? A gente sabe que o plano lá, do lado de lá já está pronto há muito tempo. Aí é começar realmente, né, a primeira pedra, que aí o restante vem. Né? É verdade. Então, porque senão você fica só esperando ter tudo, não esperar começa o momento nada. perfeito não existe. Não né? tem. Não existe momento perfeito. Não. Eu falo que o momento perfeito é agora. É o hoje. Esse é o momento perfeito que a gente tem para fazer as nossas escolhas, né? Para criarmos algo, produzirmos algo, ajudarmos alguém. Então, o momento é agora. E até também para termos conversas difíceis, para passarmos por situações. É o presente, né? Não tem jeito. É o único momento que a gente pode fazer alguma coisa, porque o passado já foi, o futuro não chegou, né? Então, o momento agora é onde a gente pode fazer. Então, a gente começou, fez a obra, demorou uns 4, 5 anos. Tá, ainda tem alguma coisa ainda para ser feita, mas cresceu e os alunos vão chegando, os atendimentos também. Ela funciona com todos os atendimentos. Sim.
de uma casa espírita normal, né? E eu fui fazendo todos os cursos, depois comecei a dar aula lá, dei aula por 12 anos também, comecei a fazer palestras, aí de lá outros centros foram chamando, então a gente foi ampliando assim, né, essa atuação, e hoje o que eu tenho feito basicamente é escrever alguns artigos para algumas casas espíritas, palestras que eles convidam, né? Tem umas 10 casas espíritas mais ou menos que eu atualmente estou dando palestra. E no próprio Semeador, a gente montou também, como está crescendo muito, nós montamos uma equipe para treinar os professores, facilitadores, palestrantes. Então, é de criar esse tipo de coisa, né? Porque... Sim, porque eu penso que uma casa grande, você tem que ter uma unidade, né? Porque senão cada professor ou cada instrutor faz de um jeito, de uma forma, né? E você perde a unidade. É verdade. Ou a intencionalidade, ele acaba como que desviando um pouco, saindo um pouco do trilho. É lógico que tem a particularidade de cada professor, não nego, eu sou professora, mas é isso, a gente tem como se fosse, vai lá na rede de ensino, a gente tem a BNCC, que é a nossa Base Nacional Curricular. Então, quer dizer, todos os professores, as escolas têm que seguir aquela base. Então, eu imagino que esse curso, essa formação dos profissionais que estão auxiliando, colaborando na formação de novos espíritas, vamos assim dizer, é super importante mesmo. E também, né? Porque, na verdade, a gente não entra no conteúdo doutrinário. Isso aí, ele já tem que ter todos os cursos feitos, tem um programa já feito. Mas o que a gente entra mais, né, é preparar, porque hoje as dinâmicas de aula mudaram muito. Sim. Então, a gente usa andragogia, usa muito material de participação de aula e tudo mais, que é diferente como era uma casa espírita 20, 30 anos atrás, né? Então, aquela aula muito expositiva, você pega um pessoal, uma turma... Mais jovem, não fica, não permanece. E os adultos que já estão trabalhando, vão à noite, você imagina, das 8 às 10. E os cursos são todos presenciais ou também vocês fazem online? Tem uma mistura. Tem uma mistura aí. Para os que moram mais longe, né? Mas agora está voltando tudo mais presencial mesmo, né? Que é você melhor. sabe, né? A troca de energia é muito legal. Então é isso que a gente faz, é mais dar um rumo para tornar que os cursos sejam atrativos, que os alunos se interessem pelo conteúdo e tudo mais, né? E não ser só uma aula expositiva. E esse curso, ele é aberto para trabalhadores de outras casas também, ou o foco maior é informar os trabalhadores do semeador? O foco maior é para o semeador. Tá. Mas quando nós começamos, há uns 3 anos atrás, a gente até vislumbrou que, eventualmente, num certo momento, porque como a demanda lá é muito grande, ainda a gente não está conseguindo. Mas, eventualmente, a gente, em algum momento, possa estar abrindo também para outras casas, né? Poder fazer um treinamento. São menores. Exatamente. Isso seria interessante. Então, a gente está estudando isso para o ano que vem. Muitas novidades, né? E agora, pensando nisso tudo que você até falou, né? Pegando o gancho, que tudo está mudando muito, né? A parte de cursos, enfim. Para a gente começar a entrar no tema central da nossa conversa, que é sobre essa transição planetária. E sempre quando a gente fala transição planetária, principalmente para quem não está habituado, né, que não conhece esse termo, nós sabemos que no planeta Terra ele já passou por várias transições, né? Então, o planeta tem aproximadamente, o que a ciência nos diz, 4,8 bilhões de anos, né? Já passamos por glaciação, já passamos por era de vulcões, já passamos dinossauros, enfim. A gente já passou por muita coisa, só que agora o planeta está entrando em uma nova era de transição planetária. E essa transição, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem nos está ouvindo, o que significaria, né? Porque eu sei, a gente está num planeta de provas e expiações e a gente se tornaria, após essa transição planetária, entraríamos num planeta de regeneração. Mas vamos conversar agora sobre isso.
Legal, como eu falei, né, no início, eu acho que é um momento talvez mais importante do planeta Terra e mais importante para nós que estamos aqui encarnados nesse momento. Não vai ter outro momento na história do planeta. Né? São em bilhões de anos. Não é que daqui 1000 anos vai repetir. Não vai. Então, nós estamos aqui, não por acaso, né, participando desse momento que eu acho que é um momento mais importante do planeta Terra. Mas eu acho que, antes disso, a gente fala um pouquinho que não é uma coisa assim espírita, espiritual. Né? Isso aqui, a gente vê que a ciência e a espiritualidade hoje falam muito de que tudo no universo está em movimento, Sim. tudo está se desenvolvendo, planetas, estrelas nascem, planetas, estrelas morrem. Então, tem um movimento constante e um movimento evolucionista. Né? Então, hoje a ciência já fala disso aí bastante. Quando Kardec trouxe a doutrina espírita para nós, ele já mencionou lá também essa parte de evolução. Ele mencionou a parte de evolução dos espíritos, dos seres espirituais, né, que, de alguma maneira, aquela história, a gente nasce simples e ignorante, vai evoluindo, até chegar num estágio angelical. Né? E isso aí a gente vai evoluindo, não é num lugar só, não é numa escola só. A gente vai tendo milhares de vidas, de existências, inclusive em outros mundos e outros planetas. Né? Então, às vezes a gente fala isso daí, o pessoal fala, como assim, outro planeta? Outro planeta. A gente precisa desmistificar um pouquinho essa história de ET, outro planeta. E muitos dos habitantes daqui vieram de outros mundos, de outros planetas. Sim. Né? O próprio livro que é conhecido de Capela, Os Exilados de Capela, já fala claramente isso. Então, habitantes que vieram de Capela para cá. Né? Então, essa evolução já existe. E também o Kardec fala da evolução dos mundos. Né? Primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes, angelicais. Ou seja, então, os planetas também evoluem no sentido de que existe, né? Hoje também a gente sabe que não é uma massa de matéria, que é o planeta Terra. Né? Existe uma energia, primeiro que tudo é energia, tudo é energia. E tem também uma energia, uma consciência energética do planeta Terra. Sim. Né? Que é o que as pessoas falam, a egrégora, né? Usam esse termo no senso comum, a egrégora do planeta. Que é isso? É a somatória de todas as consciências individuais formando essa consciência coletiva. Exatamente. Né? Então, e tem também, depende da linha espiritualista, se fala que Gaia é o espírito do planeta. Mas independente dos nomes e das linhas, então isso acontece. Então, quer dizer, tudo está evoluindo. Então, essa transição ela não é uma coisa só a Terra, não é. Toda a nossa galáxia está passando por essa evolução. E o planeta Terra também. Também. Né? Então, isso é uma coisa que é importante da gente entender, que não é nada misterioso, assombroso, não é místico, não é nada disso daí. Né? Então, ou seja, essa transição faz parte tanto do que o meio científico quanto que o meio espiritualista ou espírita fala, é um processo de evolução natural que depois de passar por tantas provas e expiações, chegou um momento, bom, agora vamos mudar de turma, vamos mudar de classe, vamos para a faculdade. Tipo assim, vamos para a faculdade agora, né? Então é mais ou menos isso. E é curioso isso, eu só fazendo um comentário, eu estava de férias essa semana, né? E eu fui conhecer a Serra da Capivara, no Piauí. E é onde tem maior quantidade de sítios arqueológicos e pinturas rupestres. Então, quando eu adentrei aquelas tocas e vi todas aquelas pinturas de homens de 40 mil anos atrás, que era um mundo primitivo, né? Exatamente. Aquilo, eu assim, me conectou de uma tal forma, essa questão da ancestralidade, né? E de que talvez pensar, nossa, eu poderia ser uma dessas pessoas que pintou essa parede, né? Com certeza, Porque não dá para a gente saber. E quando a gente fala 40 mil anos, parece que é muito, mas ele é uma fração do que o universo é, do que ele já viveu, do que ele se transforma diariamente, né? Eu acho que isso que, assim, que é o bacana a gente até pensar nessa questão da transição, que ela tem esse processo, como você mesmo disse, né? É da natureza, é da geologia, é do clima. Então, não é... E nós vamos também nos adaptando
a essa realidade, né? É verdade. E tem, né? Se a gente pegar o que a ciência conta de evolução humana aqui, quer dizer, a raça que mais próxima nossa, que é o Homo sapiens sapiens, ele tem 60, 70 mil anos, mais ou menos, né? Mas muito antes disso, a gente já tem sinais de vida aqui, né? Então, quem que é essa vida, né? Então, hoje a gente já sabe que existem lugares que comprovam aí 100, 200 mil anos de seres que já visitaram o planeta Terra, Sim. né? Não teve uma continuidade de vida, né, humana, mas então a gente já tem isso aí, né? E se hoje a gente vê o que se fala do Egito, por exemplo, é muito mais do que 2, 3 mil anos atrás. É muito mais do que isso. E a tecnologia que eles tinham, que até hoje ninguém explica, Então, né? aquele negócio, as pessoas carregando aquelas pedrinhas nas costas. Aquelas pedrinhas de 1 tonelada, um lá pouco de estranho. longe, né? Então, a quantidade de pirâmides que foram montadas em vários Pontos do planeta, né? Na Amazônia estão descobrindo muitas coisas. E também a gente sabe que muita coisa ficou meio que escondida, porque é um território que o pessoal não sabe direito e se fala muito o poder, como é que fica o poder. Então, ficou tudo assim meio... Né, mas a gente está vendo que hoje, e a regeneração vai trazer, aflorar muita coisa que estava meio camuflada para a gente, né? Então, conta isso pra gente, um pouquinho sobre isso, né? Porque nós estamos, como você mesmo disse logo no começo, é como se a gente estivesse num período meio de turbulência. Então, nós estamos, infelizmente, vendo a questão da saúde mental, cada vez um número maior de pessoas, adultos, depois jovens, agora até crianças que estão adoecidas, né? Então a gente vê uma série de coisas e as pessoas acham, não, esse mundo não tem jeito. Então a gente escuta muito isso no dia a dia, não, a vida humana tem que resetar e começar de novo. Não sei se você já escutou isso também. Mas eu já escutei. Então, tipo, olha, não deu certo, vamos começar do zero de novo. Paga tudo, limpa Paga o planeta, tudo, tira todo limpa, mundo, tira todo mundo e vamos começar. começar. Então, a gente pensar o que é essa transição, né? E aí o que eu penso, e aí vamos ver o que você vai trazer também, é que a transição começa dentro de nós. É verdade. Não tem outro jeito, né? Na verdade, essa transição ela é uma mudança de frequência, de vibração que o planeta está passando. Então, quando a gente fala em mundos primitivos, provas e expiações, são frequências mais baixas de vibração. Então, muito materializadas, muito animalizadas. Então, essa mudança, né, a transição planetária para um mundo de regeneração significa o seguinte, que a gente viveu provas e expiações, o que a gente chama de terceira dimensão e quarta dimensão de vibração. E a regeneração ela está numa faixa acima de quinta dimensão e vai estar até 8, 9 dimensões. Mas a primeira mudança é para a quinta. Né? Então, o que significa isso? É uma mudança de frequência de um nível maior, e quanto maior o nível de frequência, maior é a vibração, mais elevado é o espírito que se conecta. Então, o que vai acontecer, né? Quem viveu até agora em provas e expiações estava ligado nessa terceira e quarta dimensão. Né? Terceira é mais um mundo material, quarta dimensão é quando a gente desencarna e está naquele mundo espiritual que está em torno do planeta, estava tudo. E então, isso aí é uma mudança de frequência, onde nós vamos ter que nos adaptar a essa mudança de frequência. Né? Eu falo, às vezes, uma analogia nas palestras, é como, sabe, a telefonia sem fio, né? Que você fala, olha, a primeira era 3G, aí você tinha que ter o aparelhinho que funcionava, aqueles aparelhões funcionavam no 3G. Aí agora melhorou, vai para 4G. Teu aparelho 3G não funciona mais, você tem que mudar o aparelho para 4G. E estamos com 5G agora. Ainda funciona um pouco os dois, mas daqui a pouco o outro vai ficar obsoleto. O seu aparelho que não pega 5G, acabou. Você não consegue se comunicar com nada, com ninguém. E é exatamente uma coisa muito parecida na regeneração. Então, essa aqui, nós somos uma antena viva, né? Como seres espirituais. E nós captamos as energias, transmitimos através dessas frequências.
Então, quem não conseguir, aí a gente vai deixar mais para o final, falar um pouquinho como é que a gente se conecta. Né? Como é que a gente resolve né? Então, quem não conseguir se conectar nessas energias novas, né, de quinta, depois mais do que isso, não vai conseguir viver aqui, porque é uma coisa assim que é incompatível. Sim. A pessoa não consegue mais viver aqui. E aí o que acontece, né? Então, aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão muito ligados ainda à matéria, muito ligados a esse mundo de ganância, de corrupção, de egoísmo, né, de competição, tudo isso aí, muito financeiro, muito dinheiro. Quem está muito ligado a isso e quiser continuar assim, não vai conseguir ficar aqui mais. Então aí vai ter, como a gente já teve os exilados de Capela, a gente vai ter muitos seres espirituais que vão sair do planeta, eles vão ter que ir para outros planetas. Então, na verdade, esse mundo de regeneração que já começou, ele é um mundo que é um mundo que uma frequência já está num nível mais elevado. Então, para ficar nessa frequência, a gente vai ter que ter alguns requisitos. E também, né, só para complementar, muita gente fala, mas isso aí é meio místico, exótico, não sei o quê. Não é. Se você pegar o Chico Xavier, por exemplo. É isso que eu ia citar, o que ele traz, né? Então, ele trouxe, ele tem um livro, né, que chama Caminho da Luz, é um livro que tem uns 90 e poucos anos, pelo espírito do Emmanuel, que ele fala como é que foi o processo de habitação aqui, os seres que vieram para cá, aqui no planeta, tal. E lá ele já fala no final que vai chegar num ponto que a evolução vai nos levar a um mundo novo de regeneração. E quando ele teve aquele programa famoso do Pinga Fogo lá, né, ele trouxe isso muito claramente, que para surpresa de muita gente, ele falou, Jesus falou claramente o seguinte, que se deixou. Jesus, o primeiro que veio trazer o pontapé inicial da regeneração foi a vinda de Jesus aqui, que era aquela era de peixes que a gente chama, né? Que era do zodíaco planetário, que se mistura tudo também agora. Sim. E também nada é por acaso. E tem que ser, né? Porque senão Sim. não teria lógica. Então, Jesus veio, ele foi o comandante, vamos dizer, dessa era de peixes aqui, que terminou, cada era dessa dura 2000 e poucos anos. Ela terminou em 1960, 70, né? Tem controvérsia, é aproximado, né? Tá. Então, aí o que aconteceu? Ele falou, deixa eu ir lá pessoalmente para botar ordem na casa. Vamos ver se o pessoal acorda. E, bom, deu no que deu, né? Porque o povo, claro, não estava preparado. Mas ele deu o start. Sim. E deixou muitas coisas que até hoje a gente... Mas ele precisou 2000 anos para o povo. E foram... E, claro, tem o livre-arbítrio, então se deixa. Ninguém vai interferir e falar agora para tudo e todo mundo fica bonzinho. Não existe então tem que ter uma evolução. Aí aquele ponto que você falou. A evolução é individual. E as pessoas ficam nessa ilusão de que, por exemplo, quando você desencarna, que você virou bonzinho, virei um espírito, então virei bom. E, na verdade, o que a gente é aqui é o que a gente é lá. Exatamente. Então, a gente tem que sempre ter essa clareza, né? Porque a gente acha que só porque partiu para o plano espiritual que tudo serão flores, né? Que os carneirinhos vão pular no céu e vai ser um anjinho tocando harpa. E, assim, são ilusões que vão criando até no consciente coletivo das pessoas e acreditando que é isso. E mesmo quanto à transição planetária, muitas vezes gera uma angústia, porque o que as pessoas perguntam, quando vai ser? Né? Não existe isso quando vai ser, né? A gente fala assim, em 50 anos, em 2050, em 2021, lá quando falaram que é dos maias, profecia dos maias. Então, a mente humana, ela trabalha muito dessa forma, né? E é difícil a gente pensar, o momento de transição não é de um dia para o outro. Como você falou, já começou há 2000 anos atrás, que foi o pontapé inicial. Então, há 2000 anos que nós estamos tentando elevar as vibrações deste planeta. Exatamente. E claro que foi dado um tempo, né? E o próprio Chico fala que Jesus chegou num ponto e falou, vocês não estão aprendendo muito, né? Guerra para cá, guerra para lá, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, o marco que eu lembro, né, naquela conversa do Chico foi que Jesus, quando o homem pisou na Lua, Jesus falou o seguinte, olha,
como governador planetário, não é só daqui, mas em muitos outros mundos, ele falou, ó, em 50 anos, se a população da Terra não criar mais nenhuma grande guerra, nada que atrapalhe demais o planeta, a gente vai, então, aí iniciar, acelerar, né? Não é como acelerar. Isso foi 2019, acabou. Esses 50 anos, né? Que é aquele que o Chico colocou. Ou seja, então, a partir de 2020, que é recente, as coisas começaram a acelerar, assim, tipo assim, ó, vai para a regeneração. Quem lutar contra vai ser tirado daqui. Não vai continuar aqui. Então, nós estamos praticamente há 4 anos, 5 anos. E com uma pandemia que começou logo em seguida disso, né? Então, mas fez parte de tudo isso daí era para atrapalhar a transição planetária. Isso foi criado para atrapalhar a transição planetária. Mas, por tudo que a gente vê de canalizações e comunicações, falou, não vai ter jeito mais. O processo agora começou mesmo. Vão atrapalhar um pouco? Vão tentar, que é o que a gente vê. Você falou, está meio caótico, parece que está tudo indo de mal a pior, só piora. Na verdade, é o que a gente chama daquele momento da limpeza final. Sim. Sabe quando você vai fazer uma reforma na tua casa, você vai trocar o piso? Você tem que quebrar tudo, sujar tudo. E você mora na casa. Então, você quebra, barulho, gente estranha, poeira, você fala, nossa senhora, isso aqui não vai ficar pronto nunca. Quem já fez reforma em casa já sabe como é. Então, nós estamos bem nesse momento, onde tudo que tem de ruim, tudo que precisa ser retirado, está sendo mostrado. Né? Então, a gente está nesse momento, assim, esse final de ano muito forte. Durante esse ano já foi, e começo do ano que vem também, pelo que a gente vê e ouve, vai ser muito forte. Sim, não quer dizer que depois, passou mais 2 anos, acabou a transição. Primeira fase agora é a fase mais crítica, é tirar essas energias negativas que estão aqui, atrapalhando, né? Sabe, aquela ganância, o poder mundial de controlar tudo, né? De pouquíssima gente com muito dinheiro. Não pensar no bem do próximo, né? É assim, só querer só para si. Para os amigos, aquela e não coisa ter fim, né? Porque não é só querer para si, é querer para si sem parar de querer para si, né? Então não é ganância, aquela ganância sem fim, desenfreada, e que a gente vai vendo realmente como sinais, né? Mas aí, assim, eu penso, né, sobre tudo isso, a gente ainda falando, vamos conversar um pouquinho antes de falar do que é preciso, mas o que seria esse planeta de regeneração, né? Porque as pessoas acham que quando entrar em regeneração vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. E, na verdade, não é. É um trabalho árduo de plantio nesse novo solo. Exatamente. Então, regenerar... É a mesma coisa, vamos pensar um machucado, né? Você está lá com a pele machucada, ela demora um tempo para regenerar e a pele voltar ao normal. O machucado já fechou, mas ela está regenerando. Então, a gente entender que um planeta de regeneração ainda não é um planeta feliz ou o angelical, quer dizer, é um planeta onde todas as pessoas estarão comprometidas pela melhora do todo, penso eu. É verdade. E não é assim, né, que a gente vai começar a plantar em solo. O problema maior é o seguinte, então a primeira fase, né, vai ser retirar esses espíritos que estão atrapalhando o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E tem um grupo de espíritos aqui que já tem uma grande consciência e sabe o que está acontecendo. Mas tem um grupo que não sabe direito o que acontece. Que entrou muito nessa ilusão, né? O que era um mundo de provas e expiações? Era um mundo onde você é estimulado a competir, a ter dinheiro, a mostrar que você tem poder, a ter uma casa melhor que o outro, um carro melhor que o outro, teu filho é mais inteligente que o outro. Era um mundo de muita competição e muita distorção social, né? Grande parte da população numa miséria social. E o planeta tem alimento para todo mundo, ou seja, a distribuição foi totalmente desvirtuada, né? Pelo poder, pela ganância, né? Você ter um povo que é dominado pelo medo, que é dominado pela fome, pela falta, né? Pela falta, pela divisão, né? A própria divisão entre países assim, você divide e aí um quer ter a terra do outro, ou seja. Então, isso aí foi o mundo de provas e expiações. E esse domínio todo
né, toda a parte financeira, saúde, ensino, tudo isso daí teve um domínio muito forte, né, de quem queria manter esse poder, esse controle. Então, eles criaram mundos ilusórios, né? Então, a pessoa ganha um salário melhorzinho, compra um carro e fala, nossa, já estou bem de vida, estou ótimo. Então, e não é assim, né? E a gente sabendo que os bens materiais, eles são importantes e mesmo o próprio Kardec nunca falou o contrário, né? Não o Kardec, mas os espíritos. Nunca falaram o contrário no Livro dos Espíritos, até das leis divinas e naturais, que eles são importantes para a nossa satisfação enquanto matéria. Exatamente. Então, a gente precisa de abrigo, a gente precisa comer, a gente precisa descansar, porque nós estamos habitando um corpo físico. Mas que o problema é o exagero, é você não querer só o arroz para o seu mês, é você querer ter 15 sacos de arroz para o seu mês. Isso. E você não vai consumir os 15 sacos de arroz, né? Então, é esse excedente que a gente está tirando não só de outras populações, mas também que a gente está tirando da natureza, dos recursos naturais, que a Terra está já pedindo socorro já faz tempo, né? Então, essa primeira fase da regeneração é, primeiro, limpar tudo que é de energia negativa que está atrapalhando. Isso uma parte da população vai passar por esse processo. E outros que estão ainda na ilusão não entendem direito o que está acontecendo, né? E vão ter, assim como a gente ouve muito falar, muitas máscaras vão sair, muitas crenças e valores que foram passados para a gente como fundamentais, nós vamos aprender. Não é assim? Nossa, aquela pessoa que era meu ídolo. Então a gente vai ter muitas surpresas. Desconstruções, né? Então, alguns desses vão acordar e vão poder querer continuar aqui, ser ajudados. E outros falam, não, eu quero continuar nesse mundo ainda de ganância, de coisa e tal. Então, esses vão também para outros mundos lá. Então, o que ficar depois, você imagina o tamanho do trabalho que nós vamos ter para quem ficar aqui. Por quê? Primeiro, esses espíritos que vão acordar um pouco e vão precisar de ajuda, é aqueles que vão entrar em depressão, ansiedade gigantesca, medo, o que vai acontecer e tudo mais, mas eles têm uma vontade de querer mudar. Então, nós vamos precisar de muitos terapeutas, muita ajuda para esse tipo de pessoas. E também estão nascendo, encarnando espíritos mais evoluídos para ajudar nesse processo, né? Muitos missionários que estão vindo, espíritos missionários, que eles não precisariam encarnar mais aqui, mas que estão vindo para ajudar, né, nessa transição. O próprio Divaldo fala bastante disso. Tem centenas, já milhares de espíritos que já estão encarnando nos últimos 10 anos aí, que são espíritos já mais preparados para o mundo de regeneração em todos os aspectos. Sim. Não só mental, mas organicamente, fisicamente também. Né? Mas além da gente ter esse trabalho todo da massa de espíritos que vai continuar aqui, vai precisar de ajuda, você imagina quanto do planeta nós vamos ter que regenerar, limpar os mares, os rios, os oceanos todos, as florestas. Reflorestar, né? Então você imagina que, por isso que não é assim, agora acordamos... né? Abro minha janela e tá tudo certo, então, né? O que nós vamos ter, assim, é muito trabalho. Sim. Mas o mais legal de tudo é um trabalho que vai ser por prazer e não vai ter mais ninguém atrapalhando. Como teve nesses últimos 2, 3, 5 mil anos, assim. Então, essa eu acho que é a grande boa notícia que a gente pode ter. Quem conseguir ficar aqui, quem quiser ficar aqui, puder ficar aqui, vai ter muito trabalho, mas é um trabalho prazeroso, né? Não é mais, sabe, eu vou ter que correr, pegar 10 conduções, chegar no trabalho, aquela loucura, poluição, salário baixo, não tenho como pagar. Então, a gente vai começar a ver mudanças, né, nas diferenças sociais, nós vamos ter no sistema econômico. O sistema econômico vai ser muito mais justo, né? A justiça como um todo vai ser muito mais plena também, e não quem é amigo do rei vai bem, quem não é vai mal. Então, vai ter muita mudança, né? A parte ética, moral, os governos vão mudar, a corrupção não vai ter mais. É aquele mundo do sonho ideal, né? Que fala assim, nossa, é esse mundo que eu quero morar. Mas para eu morar nesse mundo, a gente vai ter que aí fazer algumas mudancinhas internas, né? Então não é só mudar a nossa
frequência, mas é como você falou, a gente vai ter que quebrar o nosso próprio chão e fazer a reforma dentro da gente primeiro, né? E conviver com isso, com as nossas sombras, com as nossas dificuldades e falar assim, não, mas eu quero fazer o certo, não, mas eu quero melhorar, né? Então, eu acho que a primeira coisa, né, muita gente fala lá, puxa, então só quem já tiver perfeito que vai para o mundo de regeneração. Não é, não é. Nós ainda estamos numa escala inicial de evolução. Mas a gente ter consciência de como nós estamos nessa evolução e a gente entender que nós tivemos nesse mundo de provas e expiações muitas coisas que não foram boas, que nós fizemos por ignorância, né, por estar ligado com energias ruins, negativas, por impulso, né? Então a gente era levado a tudo isso daí e a gente viveu nesse mundo aqui. Então o ponto não é só espírito perfeito, porque não é um mundo perfeito, como você mesmo falou, é um mundo em regeneração, em transformação, mas num estágio já melhor. Então aí a gente vai ter, em vez de competir, nós vamos ter muito mais cooperação. Eu não preciso ter mais do que o outro. E se eu tenho o meu necessário, o que tiver a mais, eu vou ajudar o outro de uma forma sincera, honesta, ética. Que eu vou estar feliz porque o outro também está feliz. Exatamente. Né? Então, esses desníveis sociais, eles vão começar cada vez mais a diminuir. Que bom. Né? Então, esse tipo de coisa. A gente vai... E essa mudança interna, que é uma coisa também que foi muito escondida da gente, né? É que o poder que cada um de nós tem dentro de nós. Isso aí nunca foi falado muito assim. A gente sempre foi meio orientado você tem que ir para Deus, você tem que ir para cá, passar lá, falar com não sei quem e tal. Então, e isso aí, hoje a gente sabe que não é verdade. Cada um de nós tem esse poder. Nós temos um poder de mudanças, de cocriação que nunca foi treinado, nunca foi falado. E às vezes a gente nem acredita nessa autocura. Mas a gente vê cada vez mais notícias hoje de pessoas que se autocuraram. Que se curaram de doenças como câncer e outras coisas que a ciência não explica. Exatamente. Né? Então, esse poder interno, essa grande transformação interna, como você já falou aqui, ela tem que partir de nós. Não é alguém que vem aqui para salvar, bater uma varinha de condão. Vou arrumar o planetinha para você, agora você vai viver feliz aí. Ou bater uma varinha na tua cabeça, agora você está livre de todas as tuas dívidas e karmas e assim por diante. Então, nós vamos ter que batalhar individualmente para o nosso crescimento. E isso passa, como você falou, você se autoconhecer. Autoconhecendo, você vai ver os pontos que você precisa melhorar, tira do tapete aquele lixo, aquelas sombras que a gente foi escondendo, né? Então tudo vai ficar visível. Não vai dar para esconder mais nada. Então aí, ou seja, a gente vai ter que ter um trabalho, além de trabalhar com o planeta, além de trabalhar com aqueles que estão despertando, conosco mesmo, né? Então acho que esse é o caminho aí que não vai ter jeito. Mas é um mundo muito melhor, não é? É um mundo que a gente sonha, né? Então... E é um mundo, né, assim, né, como você falou, que a gente sonha e que ele é possível, quer dizer, ele não é só um sonho, né? Se cada um for fazendo a sua parte de pouquinho, as coisas vão melhorando, né? Tem um vídeo que circula já faz tempo, muito antigo na internet. Sabe a revoada das andorinhas, que nos Estados Unidos eles chamam de mushrooms, os estorninhos, né? Que formam aquela nuvem. E que como que de repente todos viram, depois todo mundo sobe, depois todo mundo desce. São milhões de passarinhos lá misturados, milhares, né? E aí o pesquisador descobriu que ele foi mapeando, porque cada um só presta atenção nos 7 que estão à sua volta. Então, cada um presta atenção no 7, aquele outro presta atenção no outro 7, e aí eles conseguem manter essa harmonia. Então, eu penso que se a gente conseguir, primeiro, nos reformar, né? Começar essa reforma, mas a gente conseguir impactar só 7, e o outro impactar mais 7, outro impactar mais 7, a gente vai chegar nesses 8 bilhões de pessoas, né? Vai chegar naqueles que puderem continuar aqui. Sim, naqueles que querem. Que quiserem e que se dispuserem a lutar. A estar junto nesse caminho. Com a gente. Porque a gente sempre fala, né?
eu quero mudar meu marido, minha esposa, meu filho, tá? E não consigo. Não vai conseguir Não mesmo. vai. O único jeito de você mudar as pessoas é esse exemplo que você deu. Você faz a tua reforma, você mostra a tua luz e essa luz vai atrair aqueles que estão ao teu redor. São as 7 andorinhas que estão lá. Então, esse é o único caminho. Não tem jeito. Né? Então, a gente tem muita coisa, mas esse mundo, né, que a gente falou que é um mundo de sonhos, ele é um mundo, sabe, aquele mundo onde a base vai ser o amor, a base vai ser a coletividade, não mais eu vou me dar bem, o resto que se dane. Né? Então vai ser não só a caridade de dar coisas. Assistencialista, não. É aquela caridade de você ajudar, ouvir quem precisa ser ouvido, ajudar, dar orientação de caminhos que possam ajudar a pessoa a crescer. Então, sabe, compaixão de verdade. Honestidade, né? Como faz falta. A gente viver realmente numa grande comunidade, né? Que é você ter Exatamente. coisas em comum que você possa desfrutar junto e realmente que não seja a competição. Eu vejo que, por exemplo, nas escolas teve uma época que realmente ainda a competição era muito, muito forte. Não que isso tenha acabado, mas eu percebo que, por exemplo, está diminuindo e tem se trabalhado mais a cooperação desde pequenininhos, né, que o cooperar é melhor que o competir. E na natureza, as espécies que cooperam entre si, elas têm mais chances de sobrevivência. Então, até na natureza, se a gente for pegar o exemplo dos animais e das plantas, então as plantas cooperam entre si. Uma com uma raiz mais profunda, outra com uma raiz média, outra com uma raiz superficial, e vai tendo todas aquelas trocas de todos os fluxos para que todas consigam habitar aquele espaço. Então, eu acho que se a gente começa a aprender com tudo isso, com que a natureza também vem nos ensinar, né, que toda ela é perfeita, o universo é perfeito, a gente vai conseguir também entrar aí nesse caminho. E aí, voltando para essa questão da competitividade, nós sabemos disso, mas ainda é difícil, né, Hélio? Empresas, dentro de um ambiente empresarial, você que trabalhou muitos anos, a gente ainda vê aquela questão de meta, de você ter que, sabe, de superar, e muitas pessoas estão adoecendo por isso. Muitas pessoas estão abandonando os seus empregos, os seus trabalhos, por burnout ou outras doenças que não estão dando conta daquele ambiente tóxico que se torna as organizações, né? Mas que a gente vê uma luz. Nunca se falou tanto, né, em empresas também, dos direitos da mulher, direito das minorias, das diferenças, de acessibilidade. Então, isso nunca foi tão falado. É como você falou, a gente está tirando toda a sujeira debaixo do tapete, né? Tirando todas as roupas de dentro do armário, vendo o que serve e o que não serve. Né? O que não serve vai ser descartado, o que serve a gente vai ficar. Como que você vê tudo isso, pensando, trazendo um pouquinho a sua vivência, a sua experiência e esse seu olhar sobre a transição planetária? Como que você enxerga essa mudança na realidade? Acho que nós vamos passar por grandes mudanças no mundo corporativo. Muito mais, vai ser um mundo diferente do que a gente tem hoje. Né? De novo, não vai ser da noite para o dia. Nós estamos no comecinho dessas mudanças. Então, se você pega os jovens que estão aqui hoje, né, de 15, 20 anos, 25 anos, eles já têm uma mentalidade diferente do que a gente tinha no passado. Né? As necessidades materiais são diferentes. Esses jovens, principalmente as crianças aí que estão nascendo agora, eles já vêm como se fosse o programa base deles, né? Já está ligado na regeneração. Todos nós que formos continuar aqui, nós vamos ter mudanças orgânicas. Nossas fitas de DNA estão sendo ativadas. Né? Isso é interessante também porque ele traz algumas consequências. Por exemplo, a gente hoje vê muito, nossa, eu tenho tontura que eu nunca tive, muita dor de cabeça, muita ansiedade, muito isso, muito aquilo, o sono, ou eu tenho insônia ou eu durmo demais. E olha, então, tudo isso aí, em boa parte, né, não quer dizer que seja tudo 100%,
Aí todo mundo também precisa ir aos médicos. Não. Sim, Mas lógico. uma boa parte dessas consequências são essas mudanças orgânicas que nós recebemos, principalmente durante a noite. Então tem uma equipe gigantesca aí de outros mundos trabalhando com isso daí. Então nós vamos passar. E muitas dessas crianças hoje já vêm com mudanças. E às vezes o que acontece? Elas têm dificuldade de se adaptar nesse final de terceira e quarta dimensão. Por isso que a gente vê assim uma quantidade maior de, sabe, pessoas com autismo, com Down, com não sei o quê, porque é uma dificuldade de adaptação. Eles já estão preparados para esse mundo que está ainda ele já tem parte de quinta dimensão, mas ele ainda tem muita coisa de terceira e quarta. Então Ele fica confuso. Fica confuso, né? Então, isso aí vai ter, a gente vai estar passando por isso. Mas todos nós vamos ter uma atualização no nosso corpo, né? Um upgrade para 5G. Significa o seguinte, nosso corpo foi sempre base de carbono. Ou seja, a base de carbono ele vai se autodestruindo, ter uma vida curta. Nós vamos passar por uma base de cristal, de silício, onde a nossa vida... a gente que já está aqui, né, a minha idade, por exemplo, tá, a gente não... Né, já estamos calcificados. mas os que já vão estar nascendo a partir de agora, eles vão ter uma vida muito mais longa do que a nossa. E até a questão de alimentação, a gente já vê muitas crianças que já nascem com a repulsão à carne, que não comem de jeito nenhum animal, e que a gente vê que é uma tendência mundial nesse sentido também, né? E cada vez mais, e que não é assim que isso é uma história, né? Que é porque a criança é enjoada. Não, eles realmente passam mal se eles ingerirem algo de origem animal, né? E nós mesmos adultos já, a gente também vai começar a ter situações que você fala, puxa, já não consigo mais comer carne como eu comia antes. Então não é que fala tem que parar tudo de comer carne, parar tudo que fez. São transições. E o próprio corpo vai mostrando o que é legal para você, o que não é. Então a gente vai aprendendo essas coisas, né? Então, por isso que tem toda essa mudança assim, não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Não, a gente tem um período longo, não sei quanto tempo, né? Eu estava lembrando outro dia e conversando até porque as pessoas falam, não, nada muda, né? E eu estava lembrando na época dos meus pais a questão do cigarro, por exemplo. Se fumava dentro de avião, se fumava dentro de escolas, se fumava em todos os lugares. Quer dizer, era uma coisa assim comum que você via nos filmes, nas televisões, nos próprios lares, né? Era luxo você ganhar um cinzeiro de cristal. É verdade. Hoje nem existe mais cinzeiro, né? Porque quem que tem um cinzeiro em casa? Então a gente vê nesses pequenos detalhes o quanto realmente o nosso corpo ele está passando por esse processo de purificação. Em termos geracionais, eu estou falando, né? Então, como as gerações, elas realmente continuam nessa evolução, como você mesmo aí falou. Isso do carbono e do silício eu nunca tinha escutado. A gente vai ter uma bateria longa-vida agora, então. A vida, quando a gente atingir uma regeneração plena, que eu não sei quanto tempo vai demorar, não há, uns falam 2030, outros 2050, outros, tanto faz. Em algum momento, quando a gente estiver na regeneração plena, a nossa longevidade ela praticamente não vai ter limite, porque o nosso corpo vai estar totalmente preparado para durar 100, 200, 300, 500, 600 anos. Parece meio louco agora, né? Mas é como nossos corpos vão estar. E aí, né, como hoje a gente tem uma vida, vai ficando velhinho, doente, morre, acabou a célula, na regeneração plena, a gente vai continuar evoluindo, continuar estudando, continuar ajudando. Nós vamos ser mentores de outros espíritos que estão ainda no processo de evolução. Tá? E aí chega num ponto que você fala, olha, eu já evoluí o que eu podia aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, então, você vai para outro lugar. Então, aí você, tipo assim, bom, então... Eu já cumpri minha missão. Posso encerrar meu ciclo? Pode. Então, é tipo assim, uma coisa espontânea, não é mais como hoje aqui, né? Morreu, aquele troço, aquela coisa louca, assim, que foi também colocada para a gente como uma coisa muito ruim, né? Então, acho que são muitas mudanças, o mundo corporativo vai mudar, a área da saúde. Você imagina quando a gente começar a praticar mais a autocura, quando a gente tiver... existem equipamentos, né? Estava lendo outro dia, né? São 6.000 patentes de invenções em todas as áreas
que estão tudo escondidas, não deixaram vir para nós. Essas câmaras de cura, aquelas medbeds, a parte de saúde como um todo, né? Regeneração de órgãos, é uma coisa assim que a gente não consegue imaginar, já poderia estar disponível, né? Energia limpa, gratuita para as pessoas, Sim. e não o que tem hoje, né? Usar fóssil. Então, nós vamos ter assim vai ser muito mais natural. Isso está ligado, né? De verdade, ao poder econômico que você mesmo falou, né? Exatamente. Então, as coisas, há uma força contrária tentando manter a ordem do jeito que está, para que não haja essa evolução, para justamente que esse poderio continue acontecendo. Exatamente. Mas, a partir do momento que esses espíritos começam a serem retirados do nosso planeta, então realmente entrarão pessoas com outra visão. Mas, olha... Agora a gente partindo para um outro assunto. Aqui você falou, né, que a gente, enfim, na nossa conversa, sobre a vida na nova Terra terá como base as leis universais. Uhum. Então, o que serão essas leis universais para que a gente possa aí dar seguimento na nossa conversa e para depois finalizar, o que cada um vai ter que fazer para continuar por aqui, né? A pergunta do milhão. É a pergunta do milhão, né? Então, esse mundo, a nova base dessas são as leis universais que a gente já conhece há muito tempo. E todos nós estamos submetidos. Uhum. As leis que nós criamos aqui são leis para beneficiar, mutáveis e evoluem também, mas não são necessariamente para esse mundo muito mais pleno, um mundo onde a sociedade vive mais em conjunto, onde o amor é uma base verdadeira, a ética, a moral, a honestidade. Então, tudo isso daí faz parte dessas leis universais, né? Então, o que quer dizer isso daí, né? Quer dizer que a gente tem que... Quem for viver aqui tem que ser alguém que é do bem, como a gente fala, né? É o ser do bem. Mas o que é o ser do bem? Tem algumas características, né? A gente sabe. Quando você, a gente sabe identificar uma pessoa que é do bem e uma pessoa que não é do bem. Você conhece uma pessoa, conversa um pouquinho, você já sabe se a pessoa é do bem ou não. Né? Então, aquele que quer tirar vantagem, quer ser melhor, quer prejudicar outros, né? Que não respeita, né? Que essa crueldade com os animais, a crueldade com a natureza, crueldade com o ser humano, então, esse respeito vai ser um modus operandi. Ele não tem como você viver sem respeitar os reinos todos da natureza, né? O mineral, porque não extrair coisa que não precisa. O vegetal, mesma coisa, não destruir aquilo e começar a tirar coisa que depois estraga e você joga fora e outro passando fome, né? Então, tudo será, acho que, mais moderado, né? E eu acho... O animal, né, principalmente, né? Porque não é só matança para abatedouros, para alimento, tem muita crueldade ainda. A gente vê coisas que você fala, não é possível que um ser humano faça uma crueldade com um animal desse jeito. Até aqui. Com cachorrinhos e gatos, quer dizer, tudo, né? Com tudo, né? Então, isso aí vai mudar drasticamente. Já está mudando um pouco e vai mudar drasticamente, né? Então... financeiramente vai ter muito mais justiça, né? E recursos disponíveis para não é só para todos, né? Recursos gigantes para meia dúzia, né? Tudo muito mais espalhado, né? De uma forma mais justa. E todo mundo vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que ser honesto, ético, moral. Ninguém que falar, então vai ter uma distribuição maior de renda, então eu vou ficar sentado. Não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Não. Lê do engano. Aqui não vai ficar assim, não. A gente vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar bastante, mas aquilo que eu já falei, trabalhar de uma forma prazerosa. Eu não vou ser obrigado mais a trabalhar só porque eu tenho que alimentar um filho ou um parente, alguma coisa assim. Para subsistência, né? Para subsistência. Então, o nível de sobrevivência vai ser totalmente diferente, né? A gente vai ter muito mais contato com a natureza. É como se fosse... Né? A gente fala, mas os índios, que já viviam aqui antes, eles tinham todo esse contato com a natureza. Mas, de alguma maneira, a gente acabou boicotando, dizimando, né? Então, a gente vai voltar.
né? Os recursos naturais de medicina vão ser muito mais ricos do que é hoje. Sim. Hoje em dia, qualquer coisa, bota um remédio, dá um tarja preta para a criança. E a criança, não, porque é TDA, porque todo mundo virou muito Um comum. zumbi. É o que a Né? gente fala, né? Todo mundo meio adormecido. Que Exatamente. essa medicação, ela acaba te adormecendo de alguma Vira forma, um zumbi ali, né? Tanto para controle da depressão ou para controle da ansiedade. Não estou negando a necessidade, né? Não. Hélio, a gente não nega, mas a gente tem que entender o que são esses processos maiores que estão levando as pessoas a isso. Então, você medicar, muitas vezes é para você trabalhar um sintoma, mas você não está trabalhando a cura real. A cura real, ela perpassa por outros caminhos, né? Para que o ser humano se cure espiritualmente, para depois, fisicamente, também estar curado, né? Será que foi investigado o suficiente? É. Porque hoje em dia, o que acontece? Todo mundo, os pais trabalham, todo mundo louco, corre e tal. E se o filho começa a dar um pouco de trabalho, já acho que é hiperativo. Medica, hiperativo. Então, ou até a falta de limite de educação. E aí vem tudo, junta tudo, né? Os limites e tudo. Então, acho que isso aí vai ter uma mudança muito grande também, né? Na parte da saúde, a parte médica, os tratamentos que nós vamos receber aqui e mais a autocura, vai mudar radicalmente. É outro mundo que nós vamos ver. Educação, que você falou, educadora, né? Vai mudar tudo. E aí eu fico lembrando do André Luiz, né, dos livros que o Chico escreveu por meio da psicografia dele, né? Do André Luiz falando, deslumbrado sobre o que era medicina no mundo espiritual. Né, os maquinários, quando ele falava do nosso lar, aí depois quando ele começa a acompanhar nas missões, nos mensageiros, nos missionários, ele falando de tudo, da reprodução humana. E aí, essa semana, eu li um artigo sobre a questão da reprodução, porque falavam que sempre que era o espermatozoide mais forte, né, ou mais não sei o quê. E aí, hoje, já tem estudos que falam que não é o óvulo. É a membrana do óvulo que vai decidir por magnetismo qual ela vai permitir, quer dizer, não é o espermatozoide, né? Então, assim, a gente vai vendo que o avanço da ciência vai trazendo outras informações que até então não eram. E quando a gente se depara com esses maquinários do mundo espiritual, realmente a gente sabe que a cura ela pode ser muito mais simples do que realmente ela deveria ser. Mas o que fazer para continuar aqui? Quem quer pegar o bonde para regeneração, o ônibus? O ticket. O ticket. O que a gente tem que fazer, Hélio, para a gente continuar por aqui? Eu acho que tem, né? É claro, tem o caminho de você ter esse despertar. Você começar a entender que a gente viveu num mundo que hoje já não vai ser mais um mundo novo que nós vamos viver. Tudo aquilo que a gente aprendeu, né, a gente vai ter que, de alguma maneira, desconstruir muita coisa. Sim. Muita coisa vai ter que ser desconstruída. Os valores que a gente tinha, as crenças, os ídolos, né? Tudo isso aí vai dar uma reconstruída muito grande. Então, a gente tem que estar, primeiro, abertos a isso. Mas e quem está acompanhando todo esse processo, quem está entendendo cientificamente, espiritualmente, ótimo. Mas isso não é necessário, porque, na verdade, o ticket vai vir para quem for a pessoa do bem. Aquela pessoa que se cuida mentalmente, né? Aquela pessoa que se cuida do seu próprio corpo, alimentação, a gente falou, né? Faz exercícios, dorme o tempo suficiente, cuidar do espírito. Então você vai, oração. Precisa ser espírita? Não precisa. Não precisa. Então você faça suas orações, faça sua meditação. Sua meditação, né? Quem precisar ajuda, não souber como começar, frequenta uma casa espírita, assiste palestra, toma os passes. Tudo isso que vai harmonizando nossas energias espirituais, né? O cuidado emocional, o autoconhecimento que nós falamos, sabe? Reconhecer aquilo que precisa ser modificado. A gente fala muito hoje de inteligência emocional, né? Sim. Então, mas o ponto de partida é o autoconhecimento. Sim. É você se corrigir aquilo que você quer, né? E uma coisa muito importante que eu acho é o seguinte, a gente não entrar nessa onda de caos e de medo que está colocada para a gente aí. Sim.
esse nível de atenção, eu acho que é talvez o mais importante que eu considero. Porque quem assiste telejornal, quem fica vendo essas mídias todas aí, essas mídias têm interesses que podem não ser o interesse do mundo de regeneração. Então, o que volta para aquele mundo do caos, do medo, da insegurança. Então, é a primeira coisa que as pessoas vêm perguntar, eu falo, para de assistir telejornal, sabe? E assim, está sendo realmente colocado muito isso. Eu acho que agora o grande vilão são as mudanças climáticas, né? É o grande jargão do medo. Não que ela não seja real, não estou negando e nem estou negando que é uma consequência de uma causa que nós causamos durante décadas, sem realmente cuidar desse ambiente, sem, né, com todas essas questões que a mudança climática traz. Mas hoje existe um medo novo sendo criado em relação a isso. Porque os fenômenos vão acontecer, e estão acontecendo, mas eles sempre aconteceram no mundo ao longo de todos esses 4,8 bilhões de anos. E sim, e vão acontecer, tá? Mais acelerado por ação humana, está mais acelerado pela ação humana. Mas, novamente, a gente não pode vibrar no medo, senão a gente vai gerar mais ansiedade nas pessoas, a gente vai gerar mais depressão, a gente vai gerar mais suicídio. Então, a gente tem que cuidar de não ter esse medo, de ter a fé e a confiança que passaremos por dificuldades, mas passaremos. Exatamente. Toda hora, agora uma nova guerra. Não, porque agora não sei quem vai atacar com um míssil supersônico. Então, esse medo constante é colocar essa insegurança. Sim. Vai ter agora outras guerras, ou porque o presidente vai assumir, vai não sei o quê. Então, esse medo, novas pandemias, Sim. como nós tivemos, que foi uma pandemia assim, muito forte. Muito forte e não era uma pandemia natural, né? Alguma coisa que foi meio que criada para poder gerar mais pânico. Aí qualquer hora, não, agora tem, quantas vezes foi falando, agora tem um novo vírus, agora outro vírus, mais vacina, mais não sei o quê, ou seja... Está degelando lá no polo, vai sair um monte de bactéria que está lá congelada não sei quantos milhões de anos. Então, eu acho que a primeira sugestão, não entrar nessa onda do medo que a mídia como um todo está divulgando. Mas eu recebo um monte de coisa ruim, né, das minhas redes e tal. Tá bom, você pode... Deixa de seguir, né? Não precisa correr para compartilhar. Não, nossa, olha que tristeza, que desgraça que aconteceu. Você viu que... Já, compartilha para todo mundo. Sim. Cada vez que a gente compartilha energia negativa, a gente está complicando a vida dos outros e a nossa vida. E a nossa, porque a gente fica ligado nesse mesmo fluxo, né? Uma outra coisa também que a gente vê muito, que também faz parte desse medo, dessa mídia, da divulgação, do caos, do apocalipse, né? Que o apocalipse, na verdade, nada mais é do que acabar um mundo ruim e começar um mundo novo, né? É a transição. Todo mundo só acha que vai acabar o mundo. Vai acabar um mundo de... O velho, vai começar um novo. Corrupção, de mentira, de desonestidade, etc. Então... a gente também se fala muito, né, que está se vendo muitas naves espaciais, que os ETs são do mal, que eles vão vir aqui, acabar com tudo, dominar, etc. Isso é uma mentira muito grande. Tem seres bons e ruins? Tem. Como tem o nosso planeta e tem em todos os planetas. Tem mundos que são seres que querem domínio, ainda estão naquele modo antigo. Mas toda essa massa de ajuda galáctica, interplanetária, são seres de luz. Do bem. De luz, né? Do bem. Em vários níveis que estão vindo ajudar, mesmo que a gente ainda não esteja vendo tudo isso daí. Então, não ter medo, vai ter invasão de ET. Isso é bobagem gigantesca, né? Não entre nessa onda aqui. Quem é do bem não tem que ter medo de nada. Essa que é a verdade. Quem está fazendo a coisa certinha pode ficar tranquilo que não vai ser afetado. E vai continuar fazendo a sua coisa certinha e o que acredita. Exatamente. É aquilo que a gente falou, as leis universais. A justiça divina não falha. Se você está fazendo as coisas no bem, com boas intenções, não prejudicando os outros, cuidando de você mesmo em todos os seus aspectos, não vai ter. Não tem que ter medo. Vai acontecer o vírus. Não tem. Você não vai ter isso daí. Você vai passar ileso por isso. E fora que, assim, é a questão, eu acho que da fé mesmo, né? Então, se a pessoa tem fé, e aí volto a falar que não precisa ser espírita ou seguir nenhuma religião, porque a fé ela é anterior à religião, eu penso, né? Ela vem antes. Isso.
Então, assim, se você cultiva a sua fé de que tudo vai dar certo, mesmo que você passe por grandes dificuldades, você vai continuar, né, o seu caminho, mesmo sabendo da dificuldade. E isso, para mim, é muito nítido quando você conversa com pessoas que moram numa condição muito ruim, em comunidades e tudo mais, que elas têm uma alegria, uma fé que outros que moram nos seus palacetes não têm. Então, a fé, eu acho que é a base, é o combustível para fazer essa travessia, né? Vai acontecer. Exatamente. Então, assim, o povo do Rio Grande do Sul, que passou por uma prova muito grande, né? E que muitos até falaram, é castigo. Não é castigo. Não existe isso, né? Na verdade, tudo é um aprendizado para a gente. É um aprendizado, que foi um aprendizado para o Brasil, que foram ajudar, e para eles que receberam ajuda. Então, foi um aprendizado dos dois lados, né? Então, a gente tem que entender que tudo isso está num governo maior, está pertencendo a uma inteligência suprema que sabe o que faz, né? Ele sabe o que faz, né? Tem, né? Tudo está na ordem que tem que estar. A gente Sim. pode não entender exatamente, Sim. mas tudo está na ordem. É aquele negócio, né? De você pedir ajuda. Deus, dai-me paciência. O que você acha? Que ele vai te dar uma pílula e você vai ficar paciente? Não, ele vai te dar o quê? Uma prova para testar a sua paciência. E assim vai indo. Então, essas provas e expiações que nós vivemos até agora fez parte do processo evolutivo. Uhum. Então, tudo que a gente ainda passa, que pode não ser tão agradável, mas a primeira coisa é o que eu tenho que aprender com isso daqui. O que eu tenho que aprender? E se a gente estiver fazendo as coisas do bem, pode ter certeza que tudo vai vir muito amenizado. Eu acho que uma frase que eu gosto muito é: seja você a mudança que você quer ser no mundo. Uhum. Então, não queira mudar tudo à sua volta se você não está fazendo o seu papel, o seu trabalho. Sim. Mude você, melhore você, seja você um farol que atraia as pessoas que estão precisando dessa ajuda. Acho que esse talvez o segredo, é o caminho maior aí, para ganhar o seu ticket. Para ganhar o seu ticket, para pegar o bonde. É verdade. Hélio, já estamos indo para os finalmente. Passou tão rápido, não foi? Verdade, Passou muito rápido. E eu acho que o que a gente pode deixar aqui de mensagem hoje no Conversas da Alma é exatamente isso. Vocês não se desesperarem. A transição planetária ela vai acontecer. Ela faz parte da evolução tanto do planeta quanto do ser humano, de todas as espécies que aqui vivem. E é fazer o seu melhor todo dia. Eu acho que esse é o convite. É fazer o seu melhor para si. Quando a gente fala amar a Deus com todo o meu entendimento, amar ao próximo como a ti mesmo, é começar esse amor por ti mesmo, essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento, para depois a gente amar o nosso próximo e aí entender o que é amar a Deus, né? Então, eu acho que é esse o convite. Muito obrigada por essa conversa sobre transição planetária. Nós deixaremos na descrição do vídeo que ele mandou vários links, vários livros para quem quiser se aprofundar mais, né, saber mais sobre tudo isso que aqui foi conversado e que eu acho que é importante, né, a gente pensar sobre tudo isso. Então, vamos pensar que o nosso planetinha aí, ele está fazendo uma faxina, né? Tá fazendo uma faxinona, fazendo uma reforma e que por enquanto está aquela bagunça, mas uma hora vai ficar tudo bonitinho, né? É verdade. Eu acho que tem, de novo, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui agora não estamos por acaso. Sim. Nós escolhemos e pedimos para estar aqui, então não reclame. Mesmo que a gente fale, nossa, onde eu fui me meter? Mas não é, nós pedimos porque é uma oportunidade riquíssima, única, que a gente vai ter de participar da evolução de um planeta. Veja a importância que a gente está tendo na encarnação atual. E realmente, eu acho que as pessoas não têm que ter medo de nada. Mas também não pode ficar olhando só as notícias ruins e as coisas negativas. Sabe? Faça suas conexões, suas meditações, suas orações. Fique bem com você mesmo. Tenha contato com a natureza. Tem um monte de coisa na internet hoje, coisas boas para serem vistas. Então, não se prenda nessa negatividade que estão jogando em cima da gente com o único objetivo de atrapalhar a nossa ascensão. Então, eu acho que, sabe, a justiça divina, de novo, não falha. Se a gente confiar, ter fé e ter paciência, as coisas já estão acelerando, já estão mudando e
pelo tudo que a gente vê, vão acelerar cada vez mais. Então, aperte os cintos, que a coisa está mudando. O piloto não sumiu. O piloto está lá. Na verdade, está todo mundo muito pronto e já mudando há muito tempo. Então, eu acho que depende da gente ter essa tranquilidade e acreditar, né? Se você acredita que existe essa justiça divina, está tudo certo. Obrigado Então, mais uma vez pelo convite. Imagina, aí, tá? Hélio, eu que agradeço. Esse programa logo já estará ao ar para vocês. Então, muito obrigada pela companhia. Espero que tenham gostado. E continuem seguindo a gente, compartilhem para que essa mensagem chegue a quem precisa. Muito obrigada. Tchau, gente. Até Tchau. mais aí.